E o Guarani se prepara para a temporada 2022 de olho no acesso, que bateu na trave no ano passado. O Bugre já renovou o contrato com o atacante Lucão do Break, um dos principais destaques do time na Série B. Também estão com vínculo prorrogado o zagueiro Ronaldo Alves, o lateral direito Diogo Matheus, o goleiro Rafael Martins e os volantes Índio e Eduardo Persson. O Guarani também foi ao mercado e trouxe os volantes Silas e Madison, além do zagueiro Derlan. Como Andrigo e Regis podem sair do clube, a prioridade do Bugre no mercado passa a ser um meio-campista, um camisa 10. Bom, vamos analisar aqui o Guarani. Começa com você, Júlio Nascimento. Não sei se frustrou, né, a torcida bugrina, mas esperava-se um pouco mais. O ano está apenas começando, mas hoje já tem a reapresentação com essas caras novas e mais aqueles que renovaram o contrato. E também fica a pergunta do torcedor do Guarani. E o Regis? E o Regis? Como é que está o negócio do Regis? Todo mundo quer saber do Regis, hein, Júlio? Pois é, Batistão, o Guarani, ele tem por costume anunciar mais contratações a partir de janeiro, né? O dezembro sempre é pouco movimentado no Guarani, mas acredito, por histórico do Ricardo Moisés e do Michel Alves, dessa diretoria do Guarani, que as principais contratações serão anunciadas a partir de hoje com a representação do time. Inclusive, a tendência é que 2 atacantes sejam os próximos oficializados pela diretoria do Guarani. O Iago da Silva, do Atlético Paranaense, jogou e subiu com o Cuiabá recentemente para a Série A, e também o Lucas Venuto, de 26 anos, que deixou a equipe do Santos, também deve ser confirmado pelo Guarani. Mas, claro, como você disse, a grande expectativa é sobre o Regis. O Guarani chegou no limite financeiro dele, ofereceu tudo que tinha para oferecer pelo Regis, e agora cabe ele aceitar a proposta ou então aceitar a proposta do Coritiba. Só que, Batista, são 3 semanas já desenrolando dessa negociação, dessa dúvida do Regis. O Regis desconversa, fala que está com o empresário fala que o Regis está decidindo, fica um jogando a bola para o outro, mas o momento é esse. Para o Guarani, para o Coritiba e para o próprio Regis, está na hora de decidir onde ele vai jogar. A proposta financeira do Coritiba é maior, mas o próprio staff do Regis garante que não é só uma questão financeira. O Regis não vai decidir onde ele vai jogar apenas pensando no dinheiro, não. Ele vai analisar também a questão do projeto. A informação é de que este final de semana foi o último destinado. O Guarani fez uma proposta, como disse o Júlio Nascimento, no limite que ele conseguiu chegar. A proposta que o Regis tem, tanto de Curitiba, Goiás, né, são times que vão disputar a Série A. Provavelmente é maior do que aquilo que o Guarani tem que oferecer. Agora, o atleta, ele tem todo o direito de ficar onde ele se sente feliz, mesmo ganhando menos. É uma discussão entre atleta e agente. O agente sempre quer o melhor no aspecto financeiro. Entre aspas, é a mercadoria que ele tem para trabalhar no mercado. Agora, o atleta, ele é dono de si, né? Ele que tem que ser consultado se ele quer aquilo ou não para ele. Então, tem a impressão de que hoje, talvez, o Guarani vai dar aí uma palavra definitiva, se desiste do Regis ou se insiste um pouco mais. Até porque o assunto já se arrasta há 3 semanas. Né? Não dá mais, né? Vai ter que começar a pré-temporada. Hoje já tem reapresentação, vão começar os exames. E prejudica, inclusive, o atleta. O atleta tem que definir onde é que ele vai trabalhar. Prejudicado. Daqui a pouco começa o campeonato e o atleta está sem condicionamento, sem exame médico. Não é? É um grande jogador. Eu não quero pensar que seja verdade que esteja havendo por parte dos procuradores do jogador uma espécie de leilão. Não quero acreditar nisso. Eu acho que a questão de detalhes é difícil competir com uma equipe de primeira divisão, como é o caso do Coritiba, mas o Regis tem que acelerar esse processo aí, ou vai ou racha, porque senão ele mesmo será prejudicado. E só um detalhezinho, falamos aqui agora da Taça São Paulo e tal, o PC, que estava no time, Paulo César, aliás, um bolão, Paulo César, Cezinha, PC, está lá em Aguaí agora, vendo o programa ao vivo e mandou aqui uma mensagem pedindo um alô. Um abraço, Paulo César, para você e para todos aí em Aguaí. Perdão, Gleber. Não, para essa questão que você disse é importante, Batista, porque o jogador, às vezes, ele prefere, sem dúvida nenhuma, estar num lugar que ele já conhece, está familiarizado, né? Aqui no Guarani, se ele permanecer, se ele renovar o contrato, o Regis vai ser o cara. Camisa 10, capitão do time. Né? Lá no Coritiba, não.
lá no Coritiba ele vai ser, claro, pode ser até titular, né? Ter a mesma participação que teve aqui no Guarani, mas ele não vai ser o cara. E às vezes isso mexe um pouco com o jogador. Ele prefere isso. Olha, eu prefiro ficar aqui eu já tenho o carinho do torcedor, que eu já conheço todo mundo, né? Já tô com moral, então eu vou ficar por aqui mesmo. Então, tem esse aspecto. O resto, só que está demorando demais, né? Está demorando demais. Isso aí tem que ser, essa decisão tem que ser tomada rápida. Porque, como disse o Tigrão, atrapalha. O maior prejudicado é o atleta, é o jogador. Começa a pré-temporada e o cara não tem contrato. Ah, mas tem proposta. Ok, mas e o contrato? Então, eu acho que o Regis tem que tomar logo essa decisão. E se fosse o Regis, renovaria com o Guarani.